Economize em bom português. Vamos chegar. O pessoal que nos acompanha aí no Porquê mandou um vídeo que está circulando aí no YouTube sobre imposto sobre os cigarros, né? E o vídeo basicamente diz: é ruim você taxar muito cigarro, vão fugir para marcas ilegais, trazem mais danos à saúde ainda do que o cigarro. Bom, vamos falar então um pouco sobre, aproveitar essa deixa aí e falar um pouco sobre a taxação do cigarro. Um pouco, se você é a favor ou contra, a gente não é nem muito a favor nem muito contra o imposto sobre o cigarro, porque tem duas visões e aí vai depender muito da sua visão particular. A gente está aqui só para explicar. Como você vê o hábito de fumar? Você vê como um hábito que, óbvio, faz mal para a saúde, mas a pessoa tem o direito de escolher fazer o mal para a saúde pelo prazer de poder fumar. Você vai ter uma certa interpretação sobre o imposto do cigarro. Se você acha que não, que o cigarro é um vício que a gente tem que desencorajar de todo jeito, você vai ter uma visão diferente sobre o imposto do cigarro. Do ponto de vista do economista, tem uma coisa ruim sobre o imposto do cigarro, que é ele incide sobre o mais pobre. Então ele não é um imposto, como a gente gosta, progressivo, tipo imposto de renda. Como as pessoas de camadas sociais mais baixas são as pessoas que mais fumam, pessoas com maior nível de educação, são as pessoas que fumam menos, esse imposto acaba incidindo muito sobre o pobre, o que não é legal, não é redistribuir renda às avessas. Segundo ponto, sobre esse negócio de desencorajar o cigarro, o imposto desencoraja. Em tese, a gente sabe que quando o preço de uma coisa sobe, a demanda por aquela coisa cai. No caso do cigarro, quando o imposto sobe, ou porque o imposto é muito alto, o preço fica mais alto, isso desencoraja a demanda. Mas aí o X da questão é quanto? Bens tipo cigarro, né, que são meio que tem essa ligação aí com o vício e tal, que o cara tem muita dificuldade de largar, o impacto final do imposto sobre o cigarro, que pega no preço, pega na demanda, esse impacto do preço para a demanda é pequeno. Então, para quem está querendo aí combater o uso do cigarro, aumentar imposto para tornar o preço mais caro, tem uma eficácia baixa. Por outro lado, porque justamente as pessoas têm dificuldade de diminuir o consumo do cigarro quando você taxa mais o cigarro, ele é um imposto bom para arrecadação. Por quê? Qual que é o problema, por exemplo, com outros impostos? Imposto sobre investimento. Você começa a taxar muito investimento, deixa de investir. Você começa a taxar muito a minha renda, vou pegar um emprego mais fácil, você foge do imposto. Agora, o cigarro, por ser um hábito, né? Porque fumar é um hábito que é muito difícil de você largar, quando você aumenta o imposto, você não foge muito pouco, e aí a arrecadação não cai. Porque a base de arrecadação não diminui como nos outros casos. Imposto de renda, imposto do trabalho, imposto sobre investimento. Então, ele é eficiente nesse sentido, né, de ser, quando você aumenta o imposto para o cigarro, você consegue arrecadar bastante. Por outro lado, ele é regressivo, né, ele taxa mais o mais pobre, como a gente discutiu. Não creio que o efeito mercados ilegais seja muito forte aí, eu acho que a gente não tem dado para comprovar, então aqui é um palpite. Em geral, se desloca a demanda para mercados ilegais quando você proíbe. Quando você aumenta muito o preço com o imposto, isso daí acho que não pega muito. No caso de drogas, óbvio, né? Assim, você não pode, não tem o mercado legal, aí você tem que acabar indo para o mercado ilegal e aquelas considerações sobre qualidade do serviço, qualidade da droga são importantes. De fato, se você não tem um sistema de proteção ao consumidor, onde você possa ir reclamar sobre a qualidade da droga que você usou, ou que você comprou do traficante, você está correndo mais risco, né? Ao passo que o sistema de proteção ao consumidor funciona para os bens do mercado legal, mas não para os bens do mercado ilegal. Então, de novo, depende um pouco da sua visão. Você quer desencorajar e você quer tributar, né? O economista vê que é eficiente tributar o cigarro porque não cai a demanda quando você aumenta o imposto, então você arrecada um montão. Por outro lado, o economista fica meio assim, não gosta muito de taxar o cigarro porque quem usa mais o cigarro é o mais pobre. Por outro lado, talvez a gente não quisesse que o pobre usasse mais cigarro, mas aí já estou um pouco interferindo na escolha individual dele. Então é uma questão bastante complexa e tem diversos ângulos. E um pouco de você virar um defensor ou uma pessoa contra o imposto alto sobre cigarro depende do que você dá mais valor aí, que eu acabei de comentar. A gente tem uma inclinação aqui no porquê de não achar que a melhor maneira de combater, por exemplo, um hábito que a gente acha que não é legal, por exemplo, fumar, seja através de regulação do governo. Se o cigarro gera muita externalidade, nesse caso tributação, se o cigarro gera muita externalidade, aí sim. Então, por exemplo, a gente é totalmente a favor da lei que proíbe as pessoas de fumarem no ônibus. Mas daí para defender o imposto mais alto, com base no argumento de que desencoraja, a gente não apoia por dois motivos. Se você tivesse... Primeiro tem o lado da escolha individual. De novo, um cara maior de 18 anos está fumando, é ruim para a saúde dele, mas ele sabe que aquilo ali também é, por outro lado, que está gerando um prazer para ele, senão ele não estaria fumando, né? Então tem esse conflito na gente. A gente não quer que o cara fume,
mas por outro lado não quer interferir muito na decisão individual. Se ele não estiver gerando dano para os outros quando ele fuma no ônibus. Então no ônibus não pode. Taxação infinita, que é a proibição absoluta, não pode. Na verdade não é infinita, que se você for pego você vai tomar uma multa. Já o cara fumar no quarto dele é mais difícil. Mais difícil de você fazer um ponto contra, para proibir esse cara de fumar no quarto dele. Ele está só prejudicando ele mesmo. Bom, mas de novo, vamos voltar para a coisa de aumentar, botar um imposto bem alto para desencorajar o hábito. Ele desencoraja muito pouco o imposto bem alto. Por quê? Porque justamente é meio que um vício. Então é pouco sensível a preço. Tá? Então mesmo que você seja a favor, isso não funciona muito. E, por outro lado, você está taxando muito mais pobre. Então viu que é uma questão bastante complicada? A gente não gosta, né, de botar um imposto que incide mais pesadamente sobre o mais pobre. E aí tem um outro argumento um pouco mais sofisticado para finalizar, que é, mas o cara que está fumando, ele vai ter problema de saúde, ele vai onerar o serviço público. Esse serviço público é sustentado por todos nós contribuintes. É verdade, isso é uma externalidade negativa de fumar? É. Lembra só o seguinte, outros hábitos de saúde ruins, você comer muita gordura também, você vai ter problema de saúde, também vai parar no hospital público. Isso também vai implicar um gasto maior para o contribuinte. É uma externalidade negativa, mas tem alguém defendendo aí que as pessoas não podem comer muita gordura. Viu que é complicado? Né? E por fim, um argumento macabro é, afinal das contas, o que isso aí leva em termos de equilíbrio das finanças do governo, mais cigarro? A gente não sabe. Porque por um lado, é verdade que aumenta a incidência de doenças de pulmão, custo de tratamento, e isso onera todo mundo que tem que bancar o sistema de saúde. No caso do sistema de saúde público, hein? No privado quem banca é o caso. Mas por outro lado, infelizmente, a gente sabe que quem fuma muito, quem fuma cigarro, em geral morre mais cedo também. Então esse cara acaba gerando uma melhora dos gastos da Previdência. Os gastos da Previdência são menores. Então não dá para também argumentar, assim, olha, além de tudo esse cara está prejudicando as finanças do governo. Infelizmente ele morre mais cedo. Então ele economiza o gasto da Previdência, mas aumenta de fato o gasto com o hospital. A gente não sabe qual os dois efeitos preponderam. Para a gente o mais importante aqui é taxar o pobre, não parece legal. Tem que economizar.